Bom dia, bom dia. Tudo bem? Agora você conseguiu mudar. Brasília, gente? Mas nós vamos sair onde? Isso aqui vai ser na Globo, veio alguém de lá, especificamente para produzir a matéria. Tudo bem, professor? Tudo bem, deputado? Obrigado por nos receber aí. Deixa eu fazer uma introdução aqui da nossa vinda, né? Pessoal, são alunos do curso de pós-graduação de jornalismo lá da UNA. E eu tive a felicidade de ser convidado para estar dando aula para eles lá. E foi um contato muito positivo, porque eu, da educação física, com o pessoal da comunicação, né, deu uma química interessante. E a matéria que eu trabalhei com eles foi o esporte como direito social, responsabilidade social. Então nós estamos fechando hoje um encontro que nós tivemos aí de 6 aulas. E eu sugeri à turma que nós viéssemos aqui para bater um papo na Assembleia. E inicialmente nós pedimos a sua participação, que sempre é muito solícito aí aos pedidos da educação física, e ao Marx. Não conseguimos a agenda do Marx, mas a sua conseguimos, né? Então a ideia é muito mais para que o pessoal possa bater um papo rápido aí sobre a questão do esporte, como que o esporte está sendo visto aqui dentro da Assembleia para os próximos anos, a própria questão da educação sobre a educação física, que eles também têm algumas dúvidas, né? Então é mais um bate-papo informal e já vou agradecer em nome de todo mundo por nos receber. Bom, gente, vocês estão às ordens para perguntar ao deputado João Leite aí qualquer coisa. A gente estava falando sobre a comissão, deputado, criada agora, só com deputados do primeiro mandato. Você já começa já de carrinho, né? Mais um lugar? Você vai ser deputado, entendi. Foi demitido. Foi quase. O breve, deputado, o breve. Próximo mandato. Deputado mais breve da história. Então, deputado, o senhor já está tão acostumado com o andamento das coisas aqui na Assembleia. Para quem já participa ativamente e para quem já tem, falar contatos, mas a palavra não é contatos, assim, para quem já tem a vivência, né? e até essa capacidade de negociar, já é difícil conseguir a aprovação de determinadas coisas. Você acha que uma comissão formada por deputados em primeiro mandato, de repente até inexperientes na vida política, como é o caso do presidente da comissão, o Marx, você acha que não é mais complicado fazer coisas e propor coisas que vão sair realmente do papel? Bom, a Comissão de Esporte ela é uma grande vitória da sociedade, né? Ela será um sonho nosso, antigo na Assembleia Legislativa, só que as vitórias assim, no esporte, politicamente, elas são muito recentes. Elas estão ligadas a uma provocação da própria sociedade, né? O professor tem um papel importante nisso. Nós sempre tentamos, nós não conseguia trazer as federações, e a educação física, de alguma forma, entrou com tudo e foi empurrando a partir de um fórum técnico sobre esporte na adolescência e tal, que foi alavancando tudo isso. Ao mesmo tempo, nós criamos na Assembleia Legislativa uma estrutura muito forte, que é uma frente parlamentar do esporte. Essa frente e aí faz muito, está muito ligada a essa questão de você procurar agregar mais pessoas na luta, né? Eu iniciei a coleta de assinaturas para ela. Naquela altura, os 77 deputados da Assembleia assinaram e nós colocamos um outro coordenador. Eu nunca fui o coordenador da frente, né? Para não parecer que era uma coisa minha, uma coisa da instituição, uma coisa do próprio esporte, é muito importante. E a frente parlamentar, ela foi a primeira coisa que nós conseguimos, que foi assim, muito bom, é que Minas Gerais tinha mais ou menos 58 projetos estruturadores. O Anastasia, mesmo enquanto
secretário de Planejamento, ele estruturou o Estado com esses projetos estruturadores e eles tinham um gerente, então tinha toda a possibilidade de serem projetos que iam avançar. E a gente queria um para o esporte. Então foi a primeira vitória da frente, depois de muita luta. Para vocês terem uma ideia, em 2003 nós tínhamos um orçamento do Estado para o esporte de R$200 mil, do Tesouro do Estado. Você tem sempre o financiamento da Lei Pelé, que vinha para o Estado também, mas do Tesouro do Estado era 200 mil. Nós fechamos 2009 com 50 milhões. Não estou Foi lembrando. o ano da criação dessa frente? Não, a frente foi criada anteriormente. Mas a frente, ela conseguiu fazer o estruturador do esporte. Você tinha um projeto estruturador e dentro desse projeto estruturador, várias ações. Por exemplo, Campos de Luz, que foi um projeto que eu criei quando eu era secretário. Que é iluminar, a coisa mais simples do mundo, iluminar os campos de futebol amador. São 6 mil metros quadrados totalmente escuros à noite, perigosos para quem está voltando da aula e tal. E você ilumina e fica um lugar para o lazer, para as pessoas caminharem, para o futebol. Então ele estava dentro. Eu lembro que um ano ele era 3 milhões. Depois dentro entrou também o Minas Olímpica, que era o esporte na escola. Entrou a ação do xadrez na escola, né, que hoje já tem mais de 300 escolas. Começamos com 70 escolas na região metropolitana. E aí dentro então desse estruturador, nós ficamos com... Tudo bem? É o gabinete do Gustavo Perrella. Ele é do Cruzeiro? Não. Aqui tem um lugar que tem uma de deputado aqui. Nós vamos cobrar essa sua. Ah, beleza. Então, gente, você tem um projeto estruturador e dentro dele várias ações. E isso fez com que aumentasse muito o orçamento para o esporte. Nós não tínhamos comissão, mas a gente tinha uma frente. Tudo que estava ligado ao esporte, que interessava para a gente, a frente ia. Para mim, era importante o estruturador, essas ações eram importantes, mas para nós, a ação mais importante que aconteceu dentro do estruturador foi o fortalecimento dos jogos escolares. Você tem mais de 90% das crianças, dos jovens na escola pública, era fundamental que você fortalecesse os jogos escolares. Pra vocês terem ideia, em 2003 tinham 54 municípios nos jogos escolares. Esse ano nós temos 684 municípios. Então, dentro do estruturador e dentro da ação, o que a gente conseguiu? Transporte para os jogos, alimentação para os jogos. Conseguimos hospedagem para os estudantes. Então, essas são várias vitórias que nós conseguimos. E agora também, você tem a comissão. A comissão é institucional, ela é importante, ela está trabalhando muito a questão da Copa do Mundo, está ligado dentro de uma coisa que não tem jeito de você mexer dentro do parlamento, você tem que se adequar a isso. O que é? Na divisão, você tem as comissões e você tem os diversos partidos. Os partidos maiores, eles vão escolher aquelas comissões que são consideradas as mais importantes. O que é? Constituição e Justiça. Acho que o jornal de hoje, ou de ontem, não sei, traz uma matéria falando da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. É por ela que as matérias entram. Então, para os partidos, essa comissão é muito importante, porque se passar um projeto de lei inconstitucional, é um estrago. É um estrago, sabe? Ele prospera dentro da casa, sim, trazendo os maiores problemas. Eu já vi que agora já tem quase 200 matérias que foram rejeitadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, quando você entrou na legislatura, os partidos sentam para decidir, o partido maior vai escolher a Constituição e Justiça. Depois, para escolher fiscalização financeira e orçamentária. Por quê? A lei mais importante que passa pela Assembleia, as leis mais importantes que passam pela Assembleia, tem parecer técnico dessa comissão.
lei de diretriz orçamentária, plano plurianual de ação governamental, plano mineiro de desenvolvimento integrado. O plano mineiro de desenvolvimento integrado é o planejamento mais longo, para mais de 20 anos. O PPAG é para 4 anos. Vamos ter o PPAG agora. A lei de diretriz e a lei orçamentária é anual. E por essa comissão passa. Então, o partido com mais deputados vai escolher essa comissão. Depois, vai escolher a administração pública também. É sempre um grande problema, está ligado à questão dos servidores públicos, né? Essa é uma luta sempre, e aí vai querer ter o controle dessa comissão. E depois vem os partidos menores que vão escolher, né, o caso, por exemplo, da comissão de esporte. Depois que os maiores escolheram, os partidos com menor deputado e bancada vão escolher a sua comissão. Então os maiores partidos vão escolher essas comissões que interessam para eles, né? E aí vem um partido menor. Qual que foi o primeiro que o PTB escolheu? O esporte. Por causa justamente, né, tinha lá um sapatinho com um pé certinho, que era o do Marques, né? Eu acho que ele tem o apoio da frente parlamentar do esporte, do trabalho dele, né? Ele está realizando um trabalho agora muito voltado para a Copa do Mundo, né? Está muito ligado a isso, né? No momento nós vamos sentar com ele, porque para nós, né, da frente do esporte, Copa do Mundo é legal? É importante, tá? Mas para nós o mais importante são jogos escolares. Não pode faltar recursos para os jogos escolares. Dentro disso, só te contar rapidamente, que era a minminha pergunta, e como você tocou no assunto, acho que tem que pegar o gancho. Você vê Jogos Olímpicos e Copa do Mundo no Brasil como um momento ímpar, assim, de aprovação de projetos, de tentativa de alguma coisa, e também do crescimento no esporte, nos setores amadores e de base também? Eu acho importante, né? Porque você precisa da base, né? Para mim base é a escola que é base, né? Apesar de eu ter começado num clube de futebol amador, a base é a escola, e infelizmente a escola não está muito preparada enquanto parque esportivo, né? As nossas escolas, elas não têm estrutura esportiva. Hoje a maior demanda que você tem aqui eu quero uma quadra para a minha escola, né? Mas seria muito pouco, não, uma quadra para a escola. E às vezes já é uma estrutura assim que você vai colocar a quadra e vai atrapalhar as outras aulas. Então, é isso. Eu acho que... Essa visão de que a quadra vai atrapalhar as outras aulas é de quem? Não, ela é real. Da própria escola? Ela é real, porque às vezes a quadra é feita no meio da escola, as salas em volta e a quadra está no meio da escola. Não tem esporte sem grito, né, gente? Não. Frangueiro, não sei o que e tal. Isso é do esporte, é da... E é da própria cultura escolar, né? Essa situação. O esporte, a educação física, foi sempre vista como uma coisa menos importante. É isso, não é? Eu lembro quando eu assumi como secretário de esportes em Belo Horizonte, vocês não tinham nem nascido, em 1993. Os cabelos brancos dele surgiram hoje. Em 93, eu ganhei um livro do partido que naquela altura mandava, era o que tinha a prefeitura. E aí eu peguei o livro e fui logo para o capítulo do esporte, né? E o título do capítulo do esporte daquele livro era O Direito ao Ócio. Então, você sente um pouco assim, qual que é o pensamento, né? Um pouco, atleta não pensa, né? Essas coisas assim, mais ridículas, né? Bom, então, eu acho importante a Olimpíada, os grandes jogos, porque eles dão oportunidade para você pensar melhor o que é o esporte. E depois, você dá uma olhada para o seu parque esportivo. Você imaginar que Belo Horizonte não tem uma pista de atletismo homologada? Estou falando certo, né? Está falando certo. Não, nenhuma pista de atletismo homologada. Nós já tivemos alguns campeões de atletismo de Belo Horizonte. Nós não temos nenhuma nessa cidade. Essa é uma coisa